Olá, mulheres à moda do reino, sejam bem-vindas ao Salto Teológico. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre descanso. No versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi diz o seguinte: O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Em outras versões, a palavra segurança vai ser traduzida por descanso. Em algumas postagens anteriores, aqui no Salto Teológico, nós fizemos uma postagem falando a respeito dessa palavra, menuhá, que significa descanso, significa casa. Em diversos textos bíblicos, ela vai indicar descanso dos inimigos, segurança familiar, indicando um lugar tranquilo. E era isso que Noemi queria para ela e para as suas noras. Sabemos que naquele tempo ser viúva não era fácil. Ser viúva, uma mulher quando ela ficava viúva, principalmente se ela não tivesse filhos, ela ficava numa situação de pobreza, porque ela ficava numa situação de vulnerabilidade, sem suporte econômico. Se ela tivesse filhos, seus filhos lhe dariam o sustento. No caso de Noemi e das suas noras, elas não tinham mais marido, Noemi não tinha mais filhos. Então, elas estavam numa condição bem difícil, elas não tinham sequer direito à herança. Apesar de no Antigo Testamento existir leis que davam proteção à viúva. Por exemplo, a lei do levirato dava o direito de uma mulher que ficasse viúva casar com o irmão do seu falecido marido, para que ela tivesse um filho, e esse filho levaria o nome do seu falecido marido e herdaria a herança do seu marido que faleceu, né? Então, lhe daria segurança. Mas no caso dessas três viúvas, Noemi já era provavelmente mais idosa, e como que ela, ainda que ela tivesse filho, e ela mesma fala, ainda que eu tenha filho, como que vocês vão esperar esses meus filhos crescerem, né? Então não havia ali nenhuma expectativa. E Noemi fala, olha, vocês vão encontrar descanso em outro marido, em outro casamento, voltem para a sua terra. E aqui eu quero que a gente pense a respeito de descanso. Descanso, esse lugar de segurança. Nós temos os nossos lugares de segurança e de descanso que a gente se refugia, não é verdade? Às vezes, em situações difíceis, a gente vai buscar os nossos Moabes, né? A gente tem falado muito sobre Moabe. Buscar os nossos Moabes, buscar esse lugar de segurança, de descanso. Todos os dias nós vamos ter trabalhos, responsabilidades, coisas que vão nos trazer um descanso, que vão nos trazer aflição. Às vezes nós estamos passando por problemas, por uma enfermidade, por uma situação em que a gente procura descanso, que a gente procura um alívio para a nossa alma. E a gente pode buscar em qualquer coisa. Não que essas coisas sejam necessariamente pecado, mas a gente pode até procurar descanso, né, em outras coisas. Mas o verdadeiro descanso nós só encontramos em Jesus. Jesus diz em Mateus 20... Mateus 11, 28 e 29 diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amadas, eu não sei aonde você tem buscado descanso. Eu não sei aonde você tem procurado essa segurança. Talvez você busque essa segurança no seu trabalho, nos seus próprios estudos, no seu próprio conhecimento, né? A palavra do Senhor diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. O nosso descanso está no Senhor Jesus, somente nele.
Outro versículo muito conhecido por nós diz o seguinte, que a gente não deve andar ansiosa por coisa alguma, antes com orações, com súplicas, com ações de graça, apresentar os nossos pedidos ao Senhor, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Diz também em 1 Pedro 5,7 que a gente deve lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, é o Senhor Jesus a fonte do verdadeiro descanso. Descanso da nossa alma, descanso do nosso coração, descanso em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio aos estresses do nosso dia a dia. A gente pode fazer muitas coisas que podem nos relaxar, né? Mas o verdadeiro descanso está somente em Jesus. E eu quero terminar esse vídeo lendo o seguinte salmo. Salmo 62, de 5-7 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta. Não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Que eu e você possamos encontrar o descanso que tanto ansiamos, não nas coisas que o Senhor tem nos dado, mas no próprio Deus, porque Ele é a fonte do verdadeiro descanso que a nossa alma precisa. Amém? Que o Senhor te abençoe. Olá, mulheres à moda do reino, sejam bem-vindas ao Salto Teológico. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre descanso. No versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi diz o seguinte: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Em outras versões, a palavra segurança vai ser traduzida por descanso. Em algumas postagens anteriores, aqui no Salto Teológico, nós fizemos uma postagem falando a respeito dessa palavra, menuhá, que significa descanso, significa casa. Em diversos textos bíblicos, ela vai indicar descanso dos inimigos, segurança familiar, indicando um lugar tranquilo. E era isso que Noemi queria para ela e para as suas noras. Sabemos que naquele tempo, ser viúva não era fácil. Ser viúva, uma mulher, quando ela ficava viúva, principalmente se ela não tivesse filhos, ela ficava numa situação de pobreza, porque ela ficava numa situação de vulnerabilidade, sem suporte econômico. Se ela tivesse filhos, seus filhos lhe dariam o sustento. No caso de Noemi e das suas noras, elas não tinham mais marido, Noemi não tinha mais filhos. Então, elas estavam numa condição bem difícil, elas não tinham sequer direito à herança. Apesar de no Antigo Testamento existir leis que davam proteção à viúva. Por exemplo, a lei do levirato dava o direito de uma mulher que ficasse viúva casar com o irmão do seu falecido marido, para que ela tivesse um filho, e esse filho levaria o nome do seu falecido marido e herdaria a herança do seu marido que faleceu, né? Então, lhe daria segurança. Mas no caso dessas 3 viúvas, Noemi já era provavelmente mais idosa, e como que ela, ainda que ela tivesse filho, e ela mesma fala, ainda que eu tenha filho, como que vocês vão esperar esses meus filhos crescerem, né? Então, não havia ali nenhuma expectativa. E Noemi fala, olha, vocês vão encontrar descanso em outro marido, em outro casamento, voltem para a sua terra. E aqui eu quero que a gente pense a respeito de descanso. Descanso, esse lugar de segurança. Nós temos os nossos lugares de segurança e de descanso que a gente se refugia, não é verdade? Às vezes, em situações difíceis, a gente vai buscar os nossos Moabes, né? A gente tem falado muito sobre Moabe. Buscar os nossos Moabes, buscar esse lugar de segurança, de descanso. Todos os dias nós vamos ter trabalhos, responsabilidades, coisas que vão nos trazer um descanso
descanso, que vão nos trazer aflição. Às vezes nós estamos passando por problemas, por uma enfermidade, por uma situação em que a gente procura descanso, que a gente procura um alívio para a nossa alma. E a gente pode buscar em qualquer coisa. Não que essas coisas sejam necessariamente pecado, mas a gente pode até procurar descanso, né, em outras coisas. Mas o verdadeiro descanso nós só encontramos em Jesus. Jesus diz em Mateus 20... Mateus 11, 28, 29 diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amadas, eu não sei aonde você tem buscado descanso. Eu não sei aonde você tem procurado essa segurança. Talvez você busque essa segurança no seu trabalho, nos seus próprios estudos, no seu próprio conhecimento, né? A palavra do Senhor diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. O nosso descanso está no Senhor Jesus, somente nele. Outro versículo muito conhecido por nós diz o seguinte, que a gente não deve andar ansiosa por coisa alguma, antes com orações, com súplicas, com ações de graça, apresentar os nossos pedidos ao Senhor, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Diz também em 1 Pedro 5,7 que a gente deve lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, é o Senhor Jesus a fonte do verdadeiro descanso. Descanso da nossa alma, descanso do nosso coração, descanso em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio aos estresses do nosso dia a dia. A gente pode fazer muitas coisas que podem nos relaxar, né? Mas o verdadeiro descanso está somente em Jesus. E eu quero terminar esse vídeo lendo o seguinte salmo. Salmo 62, de 5-7 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta. Não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Que eu e você possamos encontrar o descanso que tanto ansiamos, não nas coisas que o Senhor tem nos dado, mas no próprio Deus, porque ele é a fonte do verdadeiro descanso que a nossa alma precisa. Amém? Que o Senhor te abençoe.